Olá, voltamos. De repente, a live caiu. Não prestei atenção no porquê, se houve alguma palavra que não deveria ter sido dita, não entendi. Mas voltamos aqui. Vamos para a parte 2 então. Oi, oi, gente, não entendi. Alguém entendeu essa queda? Vamos aguardar de novo. Que bom que você voltou. Aproveita e manda esse aviãozinho, segunda parte então da live com a Maristela. Oi, Maristela, caiu, né? Pede aí de novo que eu já te aceito. Pronto. Ela está entrando, vai continuar falando aí da trajetória dela, contando um pouco sobre ela, sobre como ela trabalha. Oi, Voltamos. Mar. Não sei o Voltei. que, não sei o que aconteceu, mas vamos lá, parte 2, continua. Parte 2. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos voltar lá. Então, Você uma estava pessoa falando. sente o trauma, armazena e, de alguma forma, o corpo, existe toda uma integração ali. Eu disse que não existe bateria de carro sem o carro e nem o carro sem a bateria. Como não existe o corpo sem a mente, sem o espírito sem a mente. Sem o corpo, desculpa. Então, precisa estar interligado. A gente precisa dessa energia, dessa frequência. Somos todos frequência. Então, tanto é que nós somos frequências que hoje nós, terapeutas, conseguimos trabalhar online. Estou mentindo, Ana? Não Não, eu chega só até a trabalho pessoa? online. Eu adoro trabalhar online, para mim faz todo sentido, né? Eu gosto, fico aqui concentrada no meu espaço. E só trabalho online e faz o mesmo efeito. Eu costumo dizer que Mesmo o feito. trabalho online, ele exige da pessoa que é o cliente, que o cliente entenda que nesse momento em que ele marcou, né, o horário em que ele vai estar online, é exatamente igual como se ele tivesse se deslocado e entrado num consultório. Então, ele precisa estar num lugar reservado, em que ele tenha, não, tome cuidado para não ser incomodado, né? Então, avisa se estiver em casa, olha, estarei em atendimento, não me incomode, né? No meu caso, porque como eu uso a ferramenta da hipnose em alguns processos, né? Não em todos, mas então é importante não interromper. Aliás, é importante não interromper nenhum processo, né? Então, se a pessoa tiver essa consciência, né, se ela tiver realmente comprometida com aquele atendimento, o online funciona absolutamente igual. Agora, se a pessoa está no online e acha que porque está em casa, está aqui conversando com você, sendo atendida por você, aí alguém chama ela, sabe, distrai, então não tem um comprometimento com aquele momento, e não é um comprometimento nem com o terapeuta, é com ela mesma, Sim, então. né? É por isso E que eu aí falo, existe essa coisa de ressonância. Nós conseguimos sim trabalhar com ressonância. As mesas radiônicas estão aí, tantas terapias, até reiki à distância, um monte de terapias, um monte de terapias que você consegue. Então, assim, qual é o problema da pessoa hoje? Hoje eu percebo muito, muito, de verdade, Ana, que as pessoas estão amarguradas. Nós estamos vindo aí de uma pandemia de traumas. Pandemia de traumas mesmo. Por quê? Houve aí a parte da Covid que trouxe à tona muitos gatilhos de coisas que as pessoas estavam no automático, trabalhando fora, teve sim que conviver com elas mesmo. E aí, o que acontece? Hoje as pessoas estão muito amarguradas, com raiva, nervosas, e isso acaba reverberando em patologias para ela mesma. A raiva trabalha fígado. O fígado na medicina chinesa, na MTC. E o fígado, ele vai trabalhar assim, tendões, só que, consequentemente, ele mexe também com músculo. Então, as pessoas hoje estão fibromialgia, dores, pessoas enfesadas, intestino que não funciona, cabelo. A pandemia, ela mexeu muito com medo, e o medo ela atacava o quê? Justo o quê? O pulmão, que rege o quê? Medo. E ele trabalha o quê? Cabelo. Quanta gente nova que está caindo cabelo. Ou careca. E por quê? Porque ele está vindo dessa fase aí. E está internizado. Então, se não tirar esses medos, vai continuar caindo cabelo. com Simples certeza. assim.
Então, eu tenho ela é minha paciente e ela é uma médica muito renomada aí, e ela trabalha exatamente com quedas de cabelo. E é impressionante, a gente troca figurinha, eu começo a perguntar para ela, os seus pacientes estão assim, 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 tá tudo com isso. Eu falei, então, o problema deles é uma coisa só, medo. Medo. Tem que tirar esse medo deles, tem que trabalhar. Então, se trabalha com o quê? Infelizmente, hoje, os médicos tá afrouxando, eles estão afrouxando. Mas, assim, não pode, porque o CRM deles bloqueiam eles, cortam eles. Então, eles não podem passar um floral. Não pode passar um floral, gente, um floral. Eles não podem passar uma aromaterapia. Eles não podem, porque senão é caçado. Por quê? Porque tem resultado e eles não querem, está tudo envolvido, existe aí toda essa complexidade de que não pode, mas funciona. Então, hoje, a medicina alternativa, que nós, terapeutas integrativas, e que trabalhamos como uma ciência alternativa e que é muito procurada e muito buscada, é por quê? Porque a gente vai no ponto, a gente não fica ali só no paliativo. Melhor agora, daqui uns dias você volta. Melhor agora, daqui uns dias você volta. No nosso objetivo de como terapeutas, o nosso caminho de cura é que você chegue até na sua parte aqui, na sua alma, no seu campo espiritual, na sua parte energética para você, que queira entender melhor, entenda da forma que seja melhor para você. Ou energético, ou alma, ou espírito, não importa. É o que vai te dar a condição. Então, assim, quando isso está adoecido, você acaba adoecendo todo o seu meio, todo o seu meio. Então, assim, você adoece, aí uma pessoa que está adoecida, ela começa, vamos dar alguns exemplos, elas começam a gritar no seu sistema familiar, e aí o outro já começa também a adoecer, porque o outro adoecendo, porque eu preciso falar, mas eu sei que ela não vai me escutar, então acaba contraindo ali uma pessoa mais reprimida, a outra então vai adoecendo todo mundo. E aí ela vem trazendo também coisas de fora do trabalho, porque quer falar, não pode falar, então começa a ter ali problemas de saúde, pessoas que saem, que estão indo para o trabalho, e quando vai chegando no trabalho, começa a desenvolver ali uma síndrome de ansiedade, é por quê? Porque ali tem alguma coisa que está fazendo mal e o corpo dela está falando, não quero mais para lá. Então tem todo esse sistema aqui falando, o seu corpo ele fala. Quando fala corpo, fala mesmo. E ele vai fazer de alguma forma. Eu costumo dizer, Maristela, que o corpo não fala não, ele grita. Porque ele grita. O corpo é a materialização já, né? Não há nada separado. Eu trabalho muito com base na física quântica, né? Além de neurociência, genética, enfim, as leis da biologia, né? Que são as leis da medicina germânica. Mas a física quântica, ela traz um embasamento para todo o resto, né? Sim. Ela é a mãe das ciências. Então, quando você entende as diversas teorias da física quântica, e aí eu vou citar só a da dupla fenda, que não tem sentido eu explicar ela aqui, mas em poucas palavras, ela nos prova que o observador interfere na matéria. E tudo é quântico, ou seja, quântico é um termo que define uma quantidade mínima, né, de energia. Se você divide o corpo em partes, você tem os sistemas, depois você tem os órgãos que fazem parte desse sistema, cada órgão tem suas células, e você vai dividindo, você vai chegar em pura energia, informação pura. Né? É uma nuvem de spins, como a gente fala lá, como eles falam, os cientistas. Então é pura informação, energia. Nós somos energia, então a matéria, ela nosso corpo é matéria, aqui nessa correlação, existe uma correlação, literalmente, entre uma energia, uma informação que gerou uma energia, você interpretou, deu significado para uma informação, aquela energia, a informação, o pensamento, a informação é a linguagem do cérebro.
E os sentimentos, as emoções são a linguagem do corpo. Então, o cérebro interpreta uma informação, algo que você vive, nós estamos o tempo todo captando informações. Quando você dá significado para alguma informação que chegou no seu cérebro, o seu cérebro, ele simplesmente transforma aquilo numa química e o seu corpo vai reagir com aquilo. Então, o adoecimento, ele tem um correspondente informacional e de energia, e é essa busca, né, do que está por trás desse adoecimento no físico, que existe um correspondente aqui. Você precisa, nós, né, terapeutas e as pessoas, quando precisam se curar, nós precisamos entender essa correlação, não é mágica, isso é ciência pura, gente. A ciência está muito avançada nisso, as provas já são muitas, né? É por isso que a oração funciona, porque você vai energeticamente entregar uma energia para alguém, para você ou para outra pessoa, e aquilo faz sim diferença. A meditação e diversas outras terapias, como a hipnose clínica também, como as terapias que a gente trabalha, eu, Mari, Tainá, que está aqui com a gente, um beijo para você, querida. Né? Então, são vários os caminhos de terapias, mas todas, mesmo quando a gente não tem essa compreensão mais estendida, todas elas estão assentadas em ciência, na física quântica, na epigenética. O que a epigenética traz para a gente de informação? Né? Não é antigamente, né? Antigamente, há alguns anos atrás, não muitos, se acreditava que tudo era genético. Então, a gente já recebia aquela carga genética, não tinha o que fazer. E hoje a ciência prova que não é a genética, é a epigenética, ou seja, o que está acima. O epi é uma expressão que informa acima, então está acima da genética. É o ambiente que faz a diferença. Como assim, Sim. Ana? Bruce Lipton prova isso pra gente com os experimentos que ele trouxe. Aliás, ele é o pai dessa história de epigenética, né? Que é a nova ciência, uma nova ciência, um novo braço da ciência, a epigenética. Então, ele colocou as mesmas células tiradas da célula-tronco, né? Em ambientes diferentes, e cada uma, um ambiente diferente, se transformou numa célula muscular, numa célula neuronal, numa célula de fígado. O que fez a diferença? Eram iguais, o meio, e aí você vai vendo que essas informações todas se entrelaçam. Epigenética, o meio interfere na matéria, a observação, né? O meio interferindo. Então, quando eu interajo com aquele meio, aquilo faz a diferença na formação da matéria. E aí a gente precisa entender, então, dentro de um processo terapêutico, fazer essa investigação. Nós somos uma espécie de detetives de energia, das informações que você assimilou dentro de uma vivência, ou de várias vivências, de uma vivência de uma vida inteira, né? Que foram se acumulando e foram gerando informações que levaram o seu organismo a funcionar de uma forma que ele entendeu que era melhor para te proteger. E muitas vezes a gente chama isso de adoecimento, mas na verdade é um sistema biológico de proteção. Mas a medicina tradicional... E ele mostrando ali o tempo inteiro de que, olha, é um alerta, você precisa dar atenção a isso. E o problema que é interessante, que o Tolle, ele fala sobre o armazenamento disso nas nossas células, que vai chegando, ele vai criando esse campinho de dor, que a gente chama, né, o campo de dor, que vai armazenando nas células, vai armazenando, e chega um determinado momento que ele vai se manifestar. Então, sabe aquela coisa, deixa, vou caminhar, vou andar e tá tudo bem. Não tá nada bem, não. Você só tá empurrando, vai explodir uma hora. Sim. E vem com tudo. E vem. Então, assim, mas eu sou uma pessoa que eu tô bem, Está mesmo? Para mim tá tudo bem. Se você tá dizendo que tá tudo bem, está tudo bem para mim também. Mas será que você não está se enganando? Por que você não olha para isso, resolve isso e vai embora? Vou ler alguns comentários, Mari, aqui, ó. Para a gente interagir com o pessoal que está com a gente. Sim. A Anice, ela é escritora, ela falou que escreveu um livro
o primeiro livro dela sobre a pandemia da Covid. Muito legal isso. Aí a doutora Amanda falou assim, interagiu com a gente falando, isso está mudando muito com a medicina integrativa. Acho que ela estava comentando aqui, foi um tempinho atrás, sobre a questão dos médicos com essa interação. Realmente, eu já vejo alguns médicos hoje muito abertos. Aliás, eu estudei com uma pós-doutora em medicina quântica integrativa, a doutora Rosângela Arndt, maravilhosa, amo aquela mulher. E tem alguns médicos, são muito poucos ainda, mas sim, já começa a haver um movimento, porque não tem para onde correr. Eu soube esses dias estudando que existe uma orientação, inclusive, da própria Organização Mundial da Saúde para integrar as práticas integrativas. Não tem mais como esconder que isso é o que realmente, que isso faz muita diferença, inclusive na questão da administração da saúde enquanto política pública. Porque não dá para dar conta, o sistema público de saúde não dá conta apenas com remediação. A gente precisa entender isso e precisa ensinar as pessoas a compreenderem a si próprias como que elas funcionam, para que elas parem de ficar achando que vai tomar um remedinho e vai resolver uma dor de cabeça. Ela vai cortar a ligação lá do neurônio dela com a dor, ela vai cortar o sintoma. Aí vai achar que tá bom. E sabe o que eu acho engraçado, Mari? É que as práticas integrativas, eu acabei parando de ler os comentários aqui. Deixa eu acabar de ler, depois eu falo isso. Que bom trabalhar esse tema, a Eli Souza falou. Perfeito, a Cláudia comentou. O que mais? Biologia da Crença, é exatamente esse livro do Bruce Lipton. A Biologia da Crença é onde ele fala, é um dos livros dele, né, e é onde ele fala sobre a epigenética. Então, eu estava comentando, quando eu parei para continuar lendo os comentários, que sabe aquela coisa de achar que as terapias são mágicas, é místico, né? Não. É algo assim. Eu acho engraçado porque, na minha interpretação, mágico é achar que uma pílula vai te curar. Isso aqui é achar, isso aqui é você acreditar em mágica, né? É verdade. Achar que uma pílula que vai simplesmente cortar um efeito momentaneamente, ainda vai gerar muitos efeitos colaterais, achar que isso é solução, gente, pelo amor de Deus, né? Nós temos uma estatística de mais de 350 mil pessoas só nos Estados Unidos que morrem pelos efeitos colaterais dos remédios. E isso não é assim, a pessoa tomou o remédio errado e faleceu. Não. Foi um remédio que o sistema, né, das Big Pharma e tal, da medicina, é o remédio certo para aquela situação que a pessoa estava vivendo. Porém, os efeitos colaterais que sempre existem, eles são muitas vezes muito mais graves. E aí você vai tomar um remédio para aquilo, aí estoura alguma coisa, você vai ter que tomar outro remédio para aquilo, outro remédio para aquilo, outro remédio para aquilo. Então, assim, é uma cultura da remediação. Óbvio que isso tem um interesse econômico por trás. E aí a saúde fica para depois. A verdadeira saúde, que é cuidar realmente da pessoa, fica para depois. Isso que você falou é bem interessante, porque a pessoa quando toma uma medicação, aquele remédio, ele é estudado para quê? Porque na célula ela tem vários encaixes, então ela vai ter que encaixar exatamente, ela é apropriada para não encaixar em um outro ângulo, ela vai encaixar aqui, porque aqui que vai tratar determinado sintoma, muito, muito bem. Só que a parte química dela, ela acaba atingindo outros órgãos. Principalmente fígado, porque ele é o nosso, ele ali é o nosso, segundo a medicina chinesa, é onde que ele vai fazer a nossa distribuição de energia, de o que cada órgão precisa. Só que aí ele fica comprometido. E nisso que ele fica comprometido, ele acaba comprometendo a quantidade de energia para os outros órgãos. E comprometendo esses outros órgãos, vai comprometer o quê? O físico. E, né? E o negócio vai uma bola de... Aí quando vai... eu vou falar uma coisa que foi muito interessante, né? Na época quando eu fazia.
Gente, eu trabalho com muitas outras ferramentas, mas eu tô falando disso porque tá me vindo os insights aqui. Quando eu fazia o curso de acupuntura, os nossos professores, nossos docentes falavam assim, gente, não pense que vocês vão sair, vocês vão pegar as pessoas que já foram em tudo, até na macumba, vamos dizer assim, já fizeram de tudo. Já fizeram de tudo. Os acupunturistas são os últimos. Eles vão procurar por último. Por quê? Porque eles já vão vir tudo ferrado para vocês. Porque já tomaram remédio, já fizeram cirurgia. E fazer cirurgia, e é interessante, Ana, vou pegar só mais um ganchinho aqui. Teve uma vez que eu atendi uma pessoa e eu não sabia, mas na época eu era massoterapeuta. Então eu já tinha essa leitura do corpo. Então ela tinha um monte de machucados, um monte de cortes e de cicatrizes. Aí eu fui lendo pelas cicatrizes aonde que estava. Eu falei, nossa, você tem não sei o quê? Ela, tenho. Você também tem não sei o quê? Tenho. E eu falando, tem. Ela, você é bruxa? Ah, bem-vinda. Qual terapeuta que ainda não foi chamado de bruxa, gente? Bem-vinda. E daí eu falei assim, não, é porque aqui tá justamente num lugar que faz assim, assado. Você começa a falar, ela, nossa, e aí as pessoas começam a ver que tudo faz sentido. Claro. Então, assim, tudo faz sentido. Então, isso é a parte física, né? Agora, se for falar dos impactos que isso causam, que vem trazendo na vida da pessoa, isso pode bloquear ela até na parte de relacionamentos, do trabalho, tudo. Está tudo interligado, não tem nada separado. Não tem. Então, assim, se você não resolver uma determinada situação, ela vai explodir. Por isso que a gente fala no campo de dor. Tantas pessoas estão num equilíbrio, elas são serenas, e de repente, do nada, elas explodem, que as pessoas ficam assim, nossa, nunca imaginei que aquela pessoa fosse fazer. Porque dentro dela, ela já está no limite. Ela está ali, vamos dizer assim, dizendo que ela está bem, plena e absoluta. Não está. E tem gente que nós, que temos esse olhar, a gente olha, aquela ali vai explodir. Vai explodir a qualquer momento. Não, eu estou bem, eu estou... né, Mari? A gente precisa respeitar o momento da pessoa, Sim, né? Outro dia ela não está preparada. Outro dia eu estava fazendo a live de quinta, que eu faço uma live toda quinta-feira, meio-dia, e alguém me perguntou, alguém que estava assistindo perguntou como ajudar uma pessoa e tal, e acabou desdobrando aí para a questão da intenção de suicídio, né? Isso é uma coisa assim que a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Quem está disponível para isso. Quem pelo menos está assim, receptivo. Porque se a pessoa não quiser, só se internar à força, né? E aí, se internar à força, daqui a pouco ela sai e aí vai acabar de fazer o que ela não fez. Então, assim, a pessoa precisa querer. Então, a gente olha, vê que a pessoa não está legal, vê as reações, a gente já lê, já tem outro olhar, né? A gente já percebe os movimentos da pessoa quando ela não está legal, as expressões. É muito louco isso, quando você começa a literalmente ler as pessoas, né? Através de tudo, do físico, da forma física da pessoa, já me fala como que ela... O olhar, né? O olhar dela, ela mostra o formato do corpo, é muita coisa, muita informação, a gente vai cada vez mais estudando, aprendendo muitas coisas, muitas vertentes desse conhecimento, e vai unindo tudo isso, então a gente fica realmente com o olhar apurado. Agora, a gente não pode sair, e essa é uma coisa que eu acho que todo mundo, quando é novato, em qualquer profissão, na verdade, mas como estamos falando aqui de terapias, a gente quer sair ajudando todo mundo, não é assim? Você já passou por essa fase, obviamente, né? Não, já passei, graças a Deus não estou mais, não. Também não. Mas, não tô mais. Porque, aí você fica frustrado. Você fica frustrado, então, porque você quer ajudar. Eu me senti a própria Mulher Maravilha, né? Não, agora eu vou salvar o mundo. Você aprendeu uma técnica que funciona com... Eu vou agora salvar o mundo. Não vai. Aí o terapeuta se frustra. Então, assim, comecei a trabalhar em mim. De verdade, porque você sabe que você pode
Você sabe que tá ali, tá no gol, e você sabe que você vai conseguir, mas a pessoa ela não está preparada. Não adianta, ela não vai receber aquilo que você vai dar. Ela Então não adianta. vai Então isso competir. também é um trabalho que eu tive que fazer em mim. O terapeuta, ele quando se torna um terapeuta lá atrás, no começo, ixi, ele quer salvar o mundo. É, E aí começa a vir aquele monte de frustração. Hoje você pega e você fala, é assim, e tá tudo bem. Ah, não, eu não quero. Tá tudo bem. Ela não tá preparada. Não adianta, não adianta. E a mesma coisa, né, Ana, que tem muitas pessoas, mães, principalmente mães de adolescentes, mães de adultos, enfim, que está exatamente nesse quadro de depressão, quadro de suicida, elas querem salvar, claro que quer salvar, óbvio. mas aí a gente está entrando no livre-arbítrio dele, de escolha dele, a gente não pode, porque senão quem adoece somos nós. Nós estamos batendo, chicoteando em nós, não podemos fazer. Gente, É é impressionante, mas delicado quando a isso, gente né, fala, Mari? É um tema delicado isso. Eu acho que, acho que a gente podia até fazer depois uma live sobre isso. marcar uma outra live para falar só sobre isso, porque é muito delicado. Porque para quem não, para outras pessoas, eu entendo até, eu entendo outras posições, outros olhares para isso. É um tema delicado, porque assim, poxa, mas como assim? O cara, ele tá mal, como que você vai deixar ele decidir, né? É É delicado muito mesmo, sabe? delicado, É muito é delicado, muito, né? é muito Mas a gente triste, é precisa, muito triste. a- essa pessoa chegou nesse ponto, muito provavelmente passou por muita falta de respeito de outros e de si mesma. Então, até a forma de abordar, a gente precisa Tem que ser respeitar a decisão diferenciado. dessa É pessoa, se verdade, ela é realmente verdade. está. Porque, assim, ó, se essa pessoa tiver realmente decidida a tirar a própria vida, ela vai fazer. De um Vai fazer. jeito ou de outro, ela vai fazer. Né? Deixa eu ler aqui a interação. A Jo comentou: eu sou chamada de bruxinha quando uso os óleos essenciais. Bem-vinda ao time. Doce. A Anice falou assim, uma questão, como identificar um trauma de um determinado tempo de vida que explode em uma parte do corpo mais adiante? Você conta ou eu conto, Mário? Fica à Pode. vontade também. Pô, vamos nós duas interagindo aqui. Bom, eu vou falar de mim, tá? Aí você fala do seu jeito, porque terapeutas trabalham cada um de uma forma. Então, É, eu consigo identificar assim. Primeiro, a gente vai conversar. Eu quero saber, identificar o que está acontecendo. Muito bem. Depois, dentro das minhas ferramentas, eu consigo fazer ali uma varredura, aonde eu vou identificar qual é o ponto. Porque você está me trazendo algo hoje que está sendo, que está trazendo uma interferência hoje, mas aonde que foi? Ah, eu detectei que foi a partir de. Mas esse a partir de não quer dizer que foi a partir de, pode ser muito mais para trás. Então, nós, terapeutas, nós temos ferramentas que conseguimos identificar exatamente lá, praticamente, muito próximo à data do que ocorreu, como ocorreu, e ali sim, pegar e fazer desligar isso. Eu falo desligar porque é uma forma assim que todo mundo consegue entender, tá? Eu gosto de falar de uma forma que todo mundo consegue entender, não muito cientificamente. Mas é assim, pegar e fazer o trabalho ao contrário. Ele foi formado ali e ele veio desencadeando e agora que ele explodiu de alguma maneira. Então vamos fazer o contrário? Vamos ver onde é que foi, vamos voltar nessa linha e chegar no ponto. Quando chega lá, ele vai entender, eu faço com que esse corpo de dor, essa célula que está armazenado, essa informação, ela entende que aquilo foi formado lá, mas que ela não precisa reverberar aqui mais. Então, o que, que acontece? A gente desliga isso, a gente dilui essa célula e ela consegue fazer com que as outras também entendam que está tudo certo, que isso foi lá, que não precisa reverberar mais aqui. Porque esse presente que está sendo trazido do passado, ele está interferindo no seu possível futuro. Então você não anda, você está travado, você está amarrado a um passado. E está tudo certo, que foi lá. Então é assim, para mim faz parte, é um livro, faz parte da sua história, mas aquilo não tem que reverberar mais em você. Aquilo foi vivido lá. Você não precisa viver no looping
da sua vida, trazendo isso de forma que esteja atrapalhando no seu presente e que não deixe você criar um futuro próspero. Então, eu trabalho dessa forma, assim, eu acho que fica mais fácil para aqueles que são um pouco mais leigos para entender. Eu acho que fica mais fácil. Pode falar você, Ana. Vamos lá. Agora vou responder para a Nice do jeito que eu compreendo. Você quer, se eu entendi a sua pergunta, se você quer entender um pouquinho como que a gente entende, como terapeuta, como que a gente faz a relação de adoeceu tal parte do corpo, e aí eu quero entender qual é a emoção correlata, né? É isso? Foi isso que você perguntou? Como identificar um trauma de um determinado tempo da vida que explodiu em determinada parte do corpo. Então, é assim, ó, eu vou trazer, para responder você, eu vou trazer os ensinamentos da medicina germânica. Da medicina germânica, os ensinamentos que o Dr. Hammer trouxe para a gente, ele estudou a origem embrionária dos tecidos. Ele estudou, ele trouxe, ela confirmou aqui. Então, ele fez uma correlação entre a origem embrionária daquele tecido, a função biológica daquele tecido. E ele estudou por um longo tempo a correlação das emoções com essa função biológica. O Dr. Hammer começou a estudar isso quando ele teve um filho que foi morto, assassinado por um tiro acidental. E ele era um homem muito saudável, e depois desse evento na vida dele, ele teve câncer de próstata e a esposa câncer no útero. E ele intuiu que aquele adoecimento tinha alguma coisa a ver com a dor dele, da perda do filho. Foi isso que o fez adentrar nesses estudos a respeito. Ele era médico oncologista, então ele começou a fazer estudos e pesquisas em cada um dos pacientes dele, para entender a história e fazer essa correlação. E aí ele chegou, então, nessa correlação. Existe uma função biológica, eu vou dar um exemplo. A pele, por exemplo, para que serve a pele? Qual é a função biológica desse órgão que é o maior do nosso corpo humano? A pele reveste todo o nosso corpo. A pele, ela está entre tudo que está para dentro, não é? Nos nossos órgãos, nossos tecidos internos, e o ambiente. Ela é um órgão de contato. Então, se a pessoa chega para mim com um adoecimento na pele, em princípio, eu vou buscar, se não tiver tido, sei lá, um arranhão, eu vou investigar. Mas eu sei que a pele adoece em razão de questões de contato. Inclusive da forma mais óbvia possível. Se eu encostar numa parede carapinhada, aquele contato vai arranhar a minha pele. Mas essa obviedade, você traz ela para o sutil. Eu posso ter tido, durante a minha vida, lá atrás, e isso até vai entrar num tema que eu acho legal a gente falar, porque eu vi que você trabalha com questões de violência, né, com mulheres, você atende mulheres com questões de violência, não é isso, Mari? Sim. Então, vamos pegar esse exemplo de alguém que sofreu lá no passado, na infância, na adolescência, questões de violência sexual. É um contato abusivo na pele, né? Onde é que pode se expressar esse adoecimento mais na frente? Imagina que mais para frente ela tem, aquilo ficou armazenado, aquela informação, aquela dor daqueles eventos, isso fica na memória celular. Nós ficamos com memórias celulares, nossas células têm memória, têm registros, energia correspondendo aí à matéria, tá? Então, quando a gente imagina que aí a vida seguiu, ficou lá aquele trauma. E aí a vida seguiu, essa pessoa já adulta, está ali num trabalho, e aí tem novamente uma situação em que ela ou não quer o contato com alguém, ou que está ali tendo que ter um contato, ou o contrário. Ou ela quer o contato e não está conseguindo. Aquela informação pode reverberar novamente. Aquela informação que é uma energia que ficou condensada, uma informação que ficou armazenada na nossa memória celular, a situação atual faz com que aquela energia
seja chacoalhada dentro de mim, ressoa. E aí o meu organismo, é como se as minhas células se lembrassem do problema e já fizessem um problema de pele ali. Por quê? Se eu tenho um problema de pele, imagina alguém que tem uma coisa na pele, não dá para ter contato ali, né? Então, afasta. Eu não sei se eu consegui fazer a vinculação aí desse raciocínio clínico, que é a vinculação, como que eu chego, como que eu sei que aquela pessoa tem tal tipo de trauma? Se essa pessoa me chega com problemas de alergia de pele, né, que já foi vários outros profissionais, resolve, volta, resolve, volta, resolve, volta, aí a gente precisa investigar e entender a história dessa pessoa, buscando situações de contato, emoções fortes ou ainda que não tenham sido tão impactantes, porém progressivas no tempo, viver o tempo todo, aquele pinga-pinga que vai acumulando, que tem a ver com contato. Eu te respondi, Nice? Então, tem essa vertente da ciência que a gente traz aí, os 5 leis da biologia, que está implícita aí a medicina germânica. E a gente tem também um outro estudo que é menos conhecido, que é o estudo da teoria informacional, teoria quântica informacional, que também tem um estudo muito interessante que vincula, foi feito por um brasileiro, o Dr. Sérgio Secato, já falecido, que ele fez todo um mapeamento durante alguns anos, vinculando também informações vibracionais com questões físicas, com alguns adoecimentos, com alguns não, com todos. Então, ele também tem, dentro dessa terapia, que é a HQI, né, eu já fiz inclusive uma live aqui com o queridíssimo Henrique Souza, a gente também tem um outro mecanismo que até conversa com a medicina germânica, embora eles não, né, não gostem de fazer essa vinculação, mas tudo se agrega, gente. Não tem informação solta no universo. Não tem. Tudo está entrelaçado, né? Tudo, tudo, tudo. Então, que bom que você entendeu, Nito. É assim que a gente entende. Que nós trabalhamos, né? Parece ser coisa de doido, mas nós somos tudo assim mesmo. É que nem os cientistas. Fala que cientista é doido, nós somos também. Então, tá tudo certo. É interessante, né, que tem coisas assim, a pessoa tá... algumas informações assim. Por que que a Mari é muito conhecida como a bruxinha do bem? Por quê? Porque a pessoa tá com uma dor em determinada parte do corpo, vamos dizer pescoço, tá? Só que você não consegue trabalhar, não dá nem para encostar, ela não consegue, ela não encosta. Mas aí, então, aonde a Mari trabalha? Eu trabalho na mão, eu trabalho no pé, eu trabalho no joelho, eu trabalho no cotovelo. Mas, Mari, como assim? Como você trabalha desse jeito? E sabe o que é interessante, Ana? Porque quando eu coloco a mão ou por ressonância no online, é como se eu adentrasse e fizesse um escaneamento e eu começo a achar os pontos. E ali eu começo a trabalhar. Então, a informação de que o pescoço está com uma dor violenta não é por conta daquilo. A informação está em outro lugar. Aí eu começo a trabalhar aquele lugar, a pessoa fala, mas por que você está trabalhando aí? Eu falei, vai mexendo aí o pescoço, tipo, né? Vai mexendo, melhorou? Nossa, melhorou! Então, no online, por exemplo, eu aqui em São Paulo, e a pessoa lá no Rio Grande do Sul, enferma, deitada de cama, com uma baita ciatalgia, e eu estou aqui só por ressonância, trabalhando, como se eu estivesse lá. É como se eu me projetasse lá. Eu estou lá, trabalhando, trabalhando. Agora dá uma mexidinha. Mari, o que você está fazendo? Ou, nossa, parece que você está cutucando aqui. Não é ressonância, é muito interessante. Por isso que fala que a gente é meio assim, bruxinha. Não é, porque a gente sabe os mecanismos de acessar você. Então, confie que, sim, o caminho da cura do corpo e da alma, existe, assim, uma ressonância, onde existe um caminho que vai ligar um ao outro. Mas o que está desligando, o que está montando essa patologia? É aí que a gente entra. Exato. Esse é o nosso caminho. Então, eu gosto muito de dizer que gosto de trabalhar com as sequelas de
traumas. Que tipos de sequelas? Físicas, emocionais? Porque a gente já trabalha com isso, sabendo o que está por detrás. O que está por detrás? Eu passei por um processo abusivo, ou eu tive um relacionamento abusivo, narcisista. Essa pessoa vive no pânico, vive em estado de alerta, essa pessoa desencadeia crise de pânico. Por quê? Porque, por ressonância, o pânico vai fazer com que ela encolha, que ela fique calada. E o calar dela começa a desencadear problemas nessa região também, bem como ombros, trapézio, tudo, e começa a desalinhar todo o corpo. Por quê? Quando começa a mexer aqui com essa parte mandibular, que aí pega escápula, começa a mexer aqui com a escápula, aí vai desalinhando a coluna, cintura, escápula, joelho. Quando chega no tornozelo é porque já pegou tudo. Aí a gente tem que fazer o quê? Tudo ao contrário. Lá vem a gente de novo. E não é assim, coisas que a gente demore tanto. Mas é melhor trabalhar junto e fazer o quê? Venham no paliativo que seja. Faça uma investigação, não esperem chegar no adoecimento. Porque quando chega no adoecimento, é porque o seu corpo já está gritando, já foi a última gota d'água. E aí demora um pouquinho mais. Vai demorar? Vai. E dependendo, vai demorar muito mais. Mas o que importa é o que a gente precisa detectar, fazer esse alinhamento de novo entre corpo, mente, espírito ou energia. E aí sim, o seu corpo começa a trabalhar contento e tudo junto. E você vai, e é tranquilo. Você deu falou uma coisa que eu gosto de falar para algumas mentoradas minhas, sobre a oração. Quando eu não trago isso, não é isso, sabe? Não trago religião. Mas, por exemplo, tem pessoas que são católicas. Então, eu trago uma vertente do catolicismo. Eu falo assim, você é católica, você reza, né? Tudo e tal. Eu falei assim, você faz a oração de São Francisco? Aí eu faço. E o que você entende dela? Aí ela fala assim, que a gente tem que pegar e perdoar o outro. Não, querida, é perdoar você. Como assim? A oração está dizendo que é para você se perdoar, é para você olhar para você, é você se curar. Porque quando você cura, todo o meio sai curado. Então aquilo não te abala mais, você olha aquilo com amor. E geralmente as pessoas, por exemplo, as mulheres que sofrem, ou que sofreram de abusos e que têm esses traumas, elas não se perdoam. Ela tem raiva reprimida. A raiva é porque ela não conseguiu se defender lá. E aí cria aquele monte de doenças, de patologias. Então, não, calma. Vamos fazer um processo de perdão com você. Você se perdoar e entender que lá você não estava na mesma condição que você está hoje. Então, é fazer um trabalho. As pessoas interpretam o perdão de uma forma equivocada, né? Eu mesma, até muito pouco tempo, a gente tem essa impressão de que perdoar é olhar para o outro, que foi o objeto, né, que a gente tem raiva e tal, e fazer de conta que ele não fez nada, que ele é bonzinho. Não, não é isso. Né? É entender. Eu gosto de falar do perdão como se fosse uma mochila pesada que você carrega, uma mochila cheia de pedra. Essa mochila cheia de pedra, que é essa dor, que é essa carga que você leva relacionada ao evento, é você que está levando. Né? Então, é como se você pudesse tirar essa mochila e soltar isso. Soltar. Trabalhar de forma que você consiga ficar mais leve. É perdoar aquela versão de você, daquele momento. Sim, daquele episódio. É compreender toda a ressonância. E aí vou tocar de novo num ponto delicado, que é o seguinte. Lembra? Nada está separado. Tudo está interligado. Nós ressoamos com determinadas vibrações. Nós temos uma assinatura energética e ela oscila. Pode ser que num período da minha vida eu estivesse com muita raiva, reagindo muito. Então eu estava numa vibração mais pesada, mais difícil, reativa.
né? E outro momento não, você se ilumina um pouco, você melhora e aí você eleva a vibração. Mas a vibração é igual a sintonia de um rádio, né? E para não denunciar muito a minha idade, vamos falar de canal de YouTube. Se você, se você sintonizar ou escolher lá um canal de YouTube de música que toca rock, você vai ouvir rock. Não tem como você escolher um canal de rock e ouvir música clássica. Essa é a sintonia. Então, se você está vibrando no medo, você vai emaranhar com essa energia, e aí você sai e tem medo de alguma coisa, a probabilidade disso acontecer com você é muito maior do que com outra pessoa que não está nem pensando naquilo, não está emaranhada com aquilo. Então, se a gente passa por situações, é porque de alguma forma nós colaboramos para aquele evento. Isso é muito delicado quando a gente fala sobre abuso sexual, porque aí as pessoas que sofrem, que têm a dor de ter sido vítimas, elas ficam muito magoadas. Como assim eu colaborei? Sabe? E não é uma questão de passar a mão na cabeça do outro, do monstro que fez isso. Não. É entender que em você tem medos, tem frequências vibracionais, tem coisas que a gente precisa trabalhar e entender que te vincularam com aquilo de alguma forma. Não tem para onde correr. É assim que funciona a energia. A ciência só se quiser entender, tem diversos artigos científicos sobre frequência, vibração, tudo isso vinculado com as explicações, inclusive, das teorias quânticas, que são diversas. Então, a gente emaranha com aquilo que, de alguma forma, está em nós. E, aliás, isso é uma coisa que a gente está sempre falando como terapeuta. Ah, porque eu fiquei chateada porque o fulano fez isso. O fulano fez algo, mas você que ficou chateado. Está em você, não nele. A gente precisa entender e ensinar as pessoas a compreenderem que o incômodo está nelas. De alguma forma, aquela situação, aquela pessoa, o que a pessoa falou, o que a pessoa disse, o que aconteceu, ressoou, entrou em emaranhamento. Algo em você se conectou com aquilo e fez você se aborrecer. Sim. E essa compreensão, e aí você começa a olhar para dentro, que é o que todos falam, tem que olhar para dentro, o problema está dentro, olha para dentro, não tem nada fora. Inclusive dentro da vertente de advocacia quântica que hoje eu faço, né? Para quem não sabe, a minha formação acadêmica é em Direito e Administração, advoguei por 25 anos, e hoje eu trabalho com advocacia quântica, né, que é uma advocacia terapêutica. Eu falo assim, ó, não existe justiça do lado de fora. Pacifique a sua história. É você com você, você precisa entender por que você está vivendo aquele problema. Aí você, em vez de entender e se voltar para dentro, você fala você, mas todos nós fazemos isso. Mesmo a gente não está imune disso, todos nós temos os nossos problemas, não é porque a gente entende um pouco mais que a gente não tem os nossos problemas e as nossas dificuldades, gente, sabe? Então, aí a gente, falando da questão jurídica, a gente acaba indo para o judiciário, brigando, aí você vai no advogado, aí você fala do seu problema para o advogado vai fazer a parte dele, obviamente, o trabalho dele, ele vai redigir uma petição com 1/1000 do problema que você tem com a outra pessoa, vai levar para uma outra pessoa que nunca te viu na vida, a outra parte vai fazer o mesmo, e aí você está deixando na mão de outras pessoas a resolução de uma questão sua, da sua vida particular. Que nível de liberdade você quer na sua vida? Eu quero a liberdade de decidir a minha vida. E você? Olha a pergunta aí, para pensar mesmo, para ficar para pensar, hein? É muito bom. Mari, eu costumo também dizer... O papo está fluindo, e eu estou olhando aqui, ó, já são 8h02, apesar de que a gente tem um tempinho a mais, porque caiu a primeira, né? Mas estamos a gente já vai finalizar. Eu gosto muito, Ana,
bem rápido mesmo, para a gente finalizar, porque também fica cansativo para a pessoa, é assim, é muito fácil, de verdade, nós falarmos, porque eu já estive na condição de escutar. Não, você tem que olhar para dentro, mas como olhar para dentro, gente? O que é olhar para dentro? Eu tenho vontade de falar assim, gente, eu não consigo olhar para dentro, não consegue. Não consegue, gente, não é fácil. Olhar para dentro requer ali disciplina, requer algumas questões que nós, terapeutas, também conseguimos ajudar vocês. Não é fácil. Olhar para dentro é simplesmente, sim, olhar para suas feridas e olhar para elas e elas passarem a não magoar mais vocês. É olhar para ela e falar, ok, fez parte do meu processo, hoje eu olho para você e eu sei que agora não dói mais. Porque enquanto você olhar para dentro e ver que essa ferida ainda dói, e os seus olhos enchem de lágrima, e isso ressoa em você, ela ainda não está curada. Agora, quando você fala, isso não dói, porque já faz parte lá do seu passado, já resolveu que isso, tá bom, foi lá, e o que eu posso fazer? Eu não posso voltar lá, não dá mais jeito. Então, tudo começa a fluir. Então, é um olhar muito mais abrangente. Se a gente for conversar, ixi, tem tanta coisa, pessoas que saem da frequência para poder criar como é que fala, gente? Até perdi aqui a fala. Como é que fala? Uma armadura. Então, é uma mulher que sofreu, elas estão tudo com a polaridade masculina lá em cima, no topo. E sabe o que acontece com elas? Elas acabam atraindo homens falidos emocionalmente, porque o homem falido emocionalmente, ele quer uma mulher, ele quer uma mulher que faça o papel de homem na vida dele. Porque da sintonia, da ressonância. Desconectou, entendeu? E aí a mulher fala, eu tenho dedo podre. Não, minha querida, é que você está com a sua frequência masculina está muito alta, e aí você vai ter esse tipo de pessoa, porque quer de você o quê? A mãe, a mulher que vai sustentar. Porque um homem que é o homem, é ao contrário, ele vai querer a mulher. Não é? É assim que funciona. Gente, se você quiser finalizar... Eu sou Maristela, vou falar um pouquinho bem rápido. Que a gente está aqui para a gente finalizar, porque senão já vai cair isso aqui. E eu falo muito. Eu sou Maristela, sou terapeuta integrativa, tema vibracional, sou palestrante, mentora de mulheres que sofrem ou que sofreram de abusos. O meu trabalho é retirar você desse estado, libertar dessas dores que está atrapalhando no seu físico, no seu presente, e levar você para o futuro, tirar você desse loop que você está ali nesse emaranhado, que você não sai, você não consegue prosperar em nada. Então, se você tem esse tipo de problema, na NURBS aqui, nós temos vários tipos de terapeutas para tudo para vocês. E como hoje eu estou aqui falando, eu estou falando que o meu foco maior é para trabalhar com esse tipo de nicho. Por quê? Porque a Mari também já passou por isso. E se eu passei e eu consegui me superar, você também consegue. É simples. Como eu disse lá no começo, todo terapeuta, ele se tornou um terapeuta porque ele passou por uma dor, ele sabe como sair dela e fazer da sua vida mais fácil. É que nem um escritor que fica lá anos estudando, cientista, e depois ele desenvolve um livro que você lê ali em um mês. É mais ou menos isso, não é? Exatamente. Boa. Gente, Ana, ô Mari, eu quero te agradecer imensamente por estar aqui, por aceitar o desafio de estar aqui. Convidei a Mari ontem, mas vamos fazer amanhã essa live? Na hora, vamos? Bora! Obrigada, seja muito bem-vinda mais uma vez, quero deixar registrado. Seja muito bem-vinda ao NUSP, né, que é o Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, essa reunião de pessoas voluntárias, todos nós do NUSP somos voluntários, entregando um pouquinho do nosso tempo para falar para você de saúde e práticas integrativas, para que a gente masterize cada vez mais esse tema, para ficar cada vez mais palatável, mais fácil, mais, sabe, mais próximo de todo mundo, para que todo mundo entenda um pouquinho mais. A doutora Amanda, que também é nossa parceira aqui no NUSP, faz parte do NUSP, está falando assim, achei demais essa fala da Mari.
Eu tenho que avisar para os convidados para eles não virem de branco, porque aí os comentários são a letra branca e eu não consigo ler. Deixa eu ver aqui. Isso é demais, essa fala da Maris, todo o quê? Não consigo ler, gente. Seja Todo super bem-vinda, Amália. terapeuta. Vamos trocar mais experiências. Vamos sim, Amanda. E ela também está falando, eu estou aqui olhando de lado, porque eu estou com o note aqui, tá? Achei demais, a Amanda também está falando, achei demais essa fala, Maris. Todo terapeuta já passou por alguma... É verdade. A Anitta também agradecendo, a Eli, excelente, maravilhosas. Gratidão vocês que participaram. Gente, olha, por favor, sigam aqui, vocês vão ter aqui um conteúdo maravilhoso com terapeutas top. Top. Vocês vão ter muita informação. Toda terça-feira, a nossa proposta é estar aqui com vocês, conversando sobre saúde e práticas integrativas, sempre trazendo novidade, com pessoas do NUSP, mas também com pessoas que não fazem parte do NUSP, mas fazem parte dessa egrégora que é cuidar do outro, cuidar de si mesmo através das práticas integrativas, com esse olhar holístico, ou seja, com esse olhar de integralidade, de olhar para o ser humano, não só a doença naquela parte do corpo, mas com o todo, né? O todo. Então, e todos são muito bem-vindos aqui, né? Se você é um profissional que trabalha com essa visão de medicina integrativa, você é muito bem-vindo, vamos conversar, vamos fazer uma live também. Mande essa live aqui para alguém que você conhece, gente, para alguém que... Então, alguém vai fazer diferença na vida de alguém, isso eu tenho certeza. Para finalizar, eu devia ter falado isso no início, mas eu vi hoje é o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, sabia, Mari? Tem a ver com a... Tem também, nossa! Todo dia Mundial tem contra o Tráfico de Pessoas, Utilidade Pública agora, no finalzinho. Também o Dia do Cirurgião Geral e ainda o Dia Internacional da Amizade. Então, quero deixar um beijo para todos vocês que estão aqui. Os maravilhosos parceiros do NUSP, da Associação Comercial, do SEMEC, enfim, de todo mundo que está aqui. Obrigada, um beijo muito grande. Eu quero deixar um beijo para os meus queridos parentes que colaboraram aqui conosco, se integraram, começaram a seguir, para a gente poder fazer a palestra aqui através do NUSP. Então, um beijo para todo mundo. E até terça que vem, com outro profissional que vai estar aqui, com outro convidado, falando para vocês um pouquinho mais. Eu vou só finalizar aqui. Gente, não percam, porque vai vir cada palestra que a gente já está sabendo nos bastidores de verdade, que vai fazer diferença para todo mundo. Para todo mundo. Inclusive, depois eu vou falar nos bastidores aqui, que tem umas pessoas que eu preciso convidar, que vai ser muito interessante. Gente, não percam. Eu não vou perder. Não percam você também, não. Ana, gratidão mais uma vez. Pessoal, turma, gratidão a todos que estavam aqui. Gratidão pelo convite. Contem comigo. E vamos juntos para levar isso cada vez mais adiante, tá bom? Beijo, Ana. Gratidão. Tchau, tchau.